Boa tarde a todos. Hoje a gente está aqui para bater um papo de uns assuntos mais quentes aí no mercado de tecnologia, que é a gente falar sobre AI agêntica, né, dentro dos bancos. E aí eu vou deixar vocês se apresentarem para que vocês possam falar um pouquinho também de como é que está o momento de vocês. Bom, eu sou o Thiago Machado, sou diretor de engenharia lá do Banco Inter. Obrigado pelo convite, Net. A Ect é um parceiro aqui nossa do banco. Vai ser uma oportunidade muito bacana aqui trocar essa informação com vocês aí, pessoal. Bom, obrigado, Nath, pelo convite. Sou Lucas Taislo, gerente de soluções ao cliente da AWS, responsável também pelo programa de aceleração de maturidade em inteligência artificial aqui no Brasil, trabalhando muito perto do Inter, muito perto com vocês também da ACT. Obrigado pelo convite. Fala pessoal, sou Leandro Marçal, diretor de arquitetura do Bradesco e estou super animado com o nosso papo que a gente vai ter aqui hoje. Eu acho que o legal para a gente começar é cada um falar, né, o quanto esse tema impacta no dia a dia de vocês, seja no dia a dia do Inter, do Bradesco, da AWS, para que a gente consiga bater um papo aí e ver qual foi a melhor saída aí. Eu posso começar aqui. A gente entende lá no Inter que essa mudança que está acontecendo, né? Acho que a gente, como consumidor, está vivenciando isso na prática, né? Tem clientes como ChatGPT, Gemini, Grok. E a gente entende que isso está mudando um pouco a forma como o nosso cliente interage com qualquer ferramenta, né? Então, há mais ou menos um ano e meio atrás, a gente começou a provocar internamente, pensando assim, porra, o nosso cliente final está mudando o canal onde ele usa. Então, como é que a gente posiciona o Inter para que ele esteja, vamos falar assim, disponível caso de fato tenha um shift muito rápido para esse canal, né? Então, a gente criou a Seven, que lá atrás chamava Taskbar, e antes da Taskbar chamava Search Bar. Ela começou com uma barra de busca no aplicativo do Inter, que realmente fazia só busca de deep links no nosso aplicativo, e levava para a FAQ, que era um canal nosso importante de retenção ali para o atendimento, né? E aos pouquinhos ela foi transformando a gente foi adicionando novos fluxos conversacionais dentro da Sev, né? Hoje ela tem esse nome hoje na dentro do Inter, e ainda passou por essa transformação ao longo desse ano. Começou com uma search bar, depois uma task bar, a gente colocou lá a venda de gift cards, a gente começou um piloto lá com esse produto, que era um produto mais fácil de fazer, mas já envolvia transacional, né? Então acabou passando pela camada de segurança do aplicativo. E depois a gente expandiu ela para outros produtos, né? E a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho mais, mas um pouquinho disso, que nasceu esse projeto lá. Bom, legal. Bom, a inteligência artificial já está na pauta da Amazon há bastante tempo, né? Mas do início de 2023 para cá, quando ela chegou na mão do usuário final, né, que foi aquele boom que todo mundo viu, ela passou a dominar a pauta dos clientes, mas também dos funcionários dos clientes. Isso trouxe muito desafio para a gente ajudar a endereçar dentro do contexto de negócio de cada um. Então, ferramental, acesso, utilização, modelo e um desafio muito grande que é a governança também, né? O quanto você pode permitir que o pessoal utilize, gere, que realmente enderece situações de negócio que tem objetivo, valor, mas não necessariamente ficar preso a isso. Então, muito do nosso desafio tem sido tentar entender esses contextos dentro de cada um dos clientes. Acho que dentro da indústria financeira a gente traz um adicional que é a parte de regulação, que é pesada. A gente precisa levar isso em consideração. E é o que tem dominado a nossa agenda junto hoje do segmento financeiro. Essa parte conversacional, mas como a gente consegue ajudar os clientes a fazer isso de uma forma que seja governada, segura, escalável, rápida, ajudar também os clientes a entender que essa velocidade não vai diminuir. Eu acho que a gente está, às vezes a gente se pega esperando acabar esse momento da transformação, mas eu acho que isso a gente tem que acostumar também com esse formato que a gente está vivendo agora. Isso não vai mudar, a gente acredita que isso não vai mudar, mas isso também vai se assentar em algum momento. A gente vai conseguir trabalhar com esse cenário de incerteza e de mudança de uma forma mais natural. Então, muito do que a gente tem feito hoje dentro da indústria financeira é isso, tentando ajudar os clientes a entender esse contexto maior, priorizar, calcular ROI em cima de caso de uso, acho que esse é um ponto importante também, né? E a parte de governança, né, acho que é um ponto que ninguém pode esquecer. Como a gente consegue, obviamente, tirar maior valor disso, mas com segurança, com IA responsável, privacidade de dados, acho que é um ponto interessante até para a gente conversar um pouquinho aqui.
Boa. No caso do Bradesco, acho que, né, a gente está passando por uma transformação muito grande cultural, né, que o Noronha já vem liderando nos últimos 2 anos e meio, aproximadamente. E aí, a pergunta que fica é como que a gente faz para acelerar a transformação, uma vez que a gente tem novas ferramentas disponíveis. E aí, a transformação pensando no cliente, como que a gente coloca né, na mão do cliente. E a gente tem o caso da Bia, que é bastante famoso, que está completando 10 anos agora, começou com um IA super, super, super tradicional, e agora a gente está falando naturalmente de usar os últimos lançamentos de GenAI, mas também como a gente ajuda na transformação dentro do banco, né? A gente pensa muito na visão cliente, a gente pensa muito na eficiência operacional para dentro do banco, mas no final do dia tudo isso colaborando para um resultado melhor. Então é como a gente tem pensado, a gente tem se estruturado, desenvolvido tecnologia dentro de casa para conseguir prover uma experiência melhor, ter mais eficiência de custo, e aí isso naturalmente tem um resultado melhor para o banco, porque a gente está começando a pensar como que a gente calcula o ROT, né, o Return on Token. Então a gente está falando muito sobre isso dentro do banco. Um dos cases que a gente acompanhou ali junto com o Inter foi a criação do extrato conversacional, né? Assim, então, eu queria entender assim, como que surgiu o extrato conversacional, o que que trouxe de ROI, né? Assim, como é que tá isso dentro do Inter, né? Legal. Acho que a gente fez um EBC lá em Seattle, né? Tem mais ou menos um ano, que o nosso presidente foi também, o João Vitor foi. E a gente saiu dali muito mobilizado, assim, a fazer alguma coisa diferente dentro da Seven, que era um embrião ainda, né? Dali nasceu alguns casos de uso, né? Em especial esse do superextrato, que é um componente que a gente já tinha há algum tempo lá dentro de casa, né? Que é a nossa forma de prover o extrato bancário tanto para a conta brasileira, quanto para a Global Account, para a conta da Argentina. A gente colocou aí na plataforma de investimentos. E ele era um componente tela, era um componente de UI e UX, mas estava sempre integrado na base onde estavam as transações todas, né? Então a gente contou com a ajuda da AWS para fazer começou com uma POC, né? Que a gente começou a brincar assim, converse com o seu extrato. Isso. Se eu fizer algumas perguntas com o meu extrato, o que vai vir dali, né? Assim, e é muito, foi uma jornada interessante, né? Assim, ele acabou virando o principal agente hoje dentro da Seven. A Seven foi construída numa arquitetura multi-agentes, né? Então a gente teve, ao longo desses últimos, talvez, 12 meses, a gente criou 9, 10 agentes separados. Esse agente do Superextrato acabou sendo o que mais teve adesão por parte dos clientes. E ele acabou sendo um embrião de várias tools que a gente foi expandindo dentro da conta digital, né? Então, hoje a gente tem na conta digital dezenas de tools. Você consegue perguntar informações sobre os seus limites, você consegue perguntar informações sobre cartão de crédito. A gente usou ele como um embrião e depois a gente foi enriquecendo ele, né? Então, foi uma experiência que a AWS nos ajudou a construir, né? Sair dessa inércia inicial. Assim, eu entendo que foi importante demais, porque a gente não tinha todo o conhecimento. Na época, quando a gente começou isso, a gente nem falava direito de MCP. Eram termos que ainda não estavam tão na moda assim, igual estão hoje, né? Então, assim, então foi mais ou menos nesse contexto que nasceu o Superextrato e hoje ele já está disponível para todos os clientes. Tem muita coisa que a gente quer incluir nele ainda, né? Assim, nesse agente conversacional da conta digital. Não só dentro do nosso app, né? A gente entende que a Seven ela tem que ser um canal presente aonde o cliente está, né? Então a gente brinca de colocar ela na Alexa, colocar ela no Apple CarPlay, no WhatsApp, né? Então o motor que a gente está construindo ali, ele tem uma base que é um orquestrador que direciona para os agentes específicos que dominam determinados temas. E um desses agentes, talvez o principal nosso, né, é o agente da conta digital, né? Que aglutina todas essas tools referentes ao domínio de banking, né? Então foi uma experiência super rica que a AWS nos ajudou a construir e a Act também, né? Então foi legal. Um complemento, cara. Acho que adicionando a isso, tem um contexto também de resolver realmente uma dor real, um problema real. Quando a gente começou a falar do superextrato, né, a ideia era muito de permitir que o cliente tivesse uma interface conversacional ali, que ele pudesse ter acesso às informações mais rápido. Mas o Inter trouxe um pouco dos insights da pesquisa do equilibrista financeiro, se eu não me engano. Sim. Ele trouxe muito do contexto de como o brasileiro ainda precisa de ajuda para poder conseguir lidar com o seu dinheiro. E quando você permite que ele converse com o dinheiro dele, quando você fala com o seu extrato, você está conversando com o seu dinheiro, né? E tira insights dali e você consegue fazer com que o cliente de fato mude alguma coisa na vida dele. Porque você permitiu que ele tenha uma forma de conversar com o dinheiro dele mais simples. Eu acho que isso foi um dos fatores de sucesso que a gente conseguiu ajudar vocês a construir. Acho que a vinda da Act foi muito também nesse contexto de aceleração, né? O Inter tinha uma questão para resolver, a AWS tinha uns caminhos para ajudar a resolver, e a Act foi essa parte que ajudou a unir tudo isso e resolvendo um problema real.
A gente tem até testemunho de cliente dizendo que mudou de casa porque ela conseguiu entender que estava gastando mais dinheiro com o transporte do que a diferença que ela gastaria se ela morasse mais perto do trabalho. Então, acho que isso é um impacto real da inteligência artificial aplicada a um problema para resolver uma situação de fato do cliente lá na ponta, né? Para mim, um grande diferencial É. desse agente foi conseguir endereçar esse tipo de cenário. Ele coloca a lupa, né, de fato, onde a pessoa tá gastando, e muitas vezes ela não tem essa visão, né. Exato. E é Ela uma vai no forma, eu automático fico ali, né. brincando que assim, né, a gente, lá em 2017, a gente não tinha agência, a gente colocou o celular como sendo a nossa agência. Mas ainda faltava a figura do gerente. Às vezes a pessoa ainda quer conversar, ela quer ter um atendimento individualizado ali, né? E é muito difícil escalar isso. Era muito difícil escalar isso sem uso de inteligência artificial. E a gente está vendo na Seve a possibilidade de que cada cliente tenha ali, de fato, o seu consultor ali, a pessoa que entende profundamente o próprio cliente, né? Os gastos financeiros. Então, quanto mais o cara interage com o Inter, os extratos, mais a gente tem informação, mais rico fica essas conversas, né? Então, acho que nasceu nesse contexto essa pesquisa que você comentou, né, Lucas? Ela revelava que o brasileiro ainda tem uma ansiedade financeira muito grande, assim. Então, embora hoje em dia todo mundo tem 4, 5 contas, a gente vê o brasileiro super digitalizado em relação ao uso de banking, mas também tem uma população muito endividada, uma população que tem dificuldade financeira e poder de educação. Então, tudo que a gente puder entregar para o nosso cliente para mastigar isso um pouquinho, fazer ele refletir, conhecer os hábitos de consumo dele, hábitos de investimento, acho que contribui para ele começar a ter essa experiência de que não é só um banco onde ele transaciona, é um agente que ajuda ele a tomar decisões melhores e tornar a vida dele financeira mais inteligente, né? É um pouquinho da missão por trás. Legal. Conta pra gente também um case do Bradesco, assim, que a gente consegue ver a AI conversacional na prática, assim, como é que vocês estão utilizando lá também. Pô, Nath, acho que, como eu mencionei aqui, eu acho que vale colocar um pouquinho de número sobre a BIA, né? A gente já embarcou o transacional na BIA há algum tempo, né? Então a gente já está fazendo Pix, e isso não só dentro do app, mas como também no WhatsApp. Estamos fazendo consulta de saldo, estamos dando informação e estamos começando já a colocar pagamento de boleto, e a gente está começando a embarcar uma série de transações pensando inicialmente no daily banking, né? Então, a gente não acha que, num primeiro momento, o brasileiro, né, que precisa de toda essa educação financeira, vai contratar um crédito imobiliário no WhatsApp. A gente não acredita nisso, mas a gente acredita que é um canal que o daily banking, né, então ali as transações mais básicas bancárias, ele pode ser ofertado por esse canal, naturalmente com alguns níveis diferentes de segurança. Então, a gente tem um teto menor de fazer, né, para fazer Pix, por exemplo, dentro do WhatsApp, de pagar boleto e assim por diante, e aí a gente também transborda para dentro do aplicativo quando a gente precisa de uma segurança maior. Quando a gente pensa esse ano só, já aconteceram mais de 75 milhões de transações, não consultas, né, efetivação de transação da BIA dentro do WhatsApp, tirando os números que acontecem dentro do canal do banco, né, do aplicativo. A gente acredita bastante no banco conversacional, a gente acha que a evolução da BIA, quando a gente para pensar na transação, é também abarcar, como a gente fala, um pouco de educação financeira, trazer dado de cartão de crédito, de investimento, porque no final do dia, como o Thiago comentou, os brasileiros de fato têm, né, a população média tem 3, 4 contas, e a população que precisa de acesso mais a crédito tem uma tentativa e erro de abertura de conta de 7, 8, 9, 10 contas justamente na busca do crédito. E a gente naturalmente também usa o Open Finance para enriquecer, né, quando nos é dado a concessão de acesso à informação, para enriquecer isso tudo e conseguir fazer uma oferta um pouco melhor, uma troca de dívida eventualmente por uma taxa de juros mais barata, né? Então, acho que trabalhar um pouco dessa inteligência artificial, no nosso caso, através da BIA, e a BIA também evoluiu porque ela deixou de ser um canal, ela tinha o status de canal dentro do banco, e a gente falou, cara, a BIA não é um canal. A BIA, ela é um agente e a gente coloca ela em todos os canais. Então, essa jornada que a gente está de aprendizado, carregando os 10 anos de história, eu acho que é um pouco do que a gente está vendo, que o movimento que o mercado inteiro está fazendo e que é bom para a sociedade de uma forma geral. Eu acho que a dificuldade no Bradesco ainda é um pouco maior, né, quando a gente pega o Inter, é um banco que já nasceu digital, né, agora o Bradesco é um gigante, né, uma Sim, transformação no banco que é sim. completamente diferente, né. Não, com certeza, Nath. Aí o ponto complementar é, as nossas arquiteturas instaladas hoje, elas ainda são bastante tradicionais. Então a gente está no jornada de modernização, usando de GenAI para atender melhor o cliente, ganhar eficiência e, ao mesmo tempo, modernizar o nosso ambiente interno para ser muito mais fácil a gente falar de MCP, por exemplo.
É, isso a gente não encontra tanto no Inter, né? A gente tem alguns legados falando de modernização, mas, cara, é um banco que já nasceu Nasceu praticamente 100% digital, né? nasceu digital, né, assim, nasceu não, né, um banco que tem quase 30 anos, né, assim, antigo intermédio, mas acabou crescendo muito desde 2016, 17, já com o aplicativo, e aí em super parceria com a AWS em 2018, eu acho, a gente foi para 17 a gente 17, terminou 18 de a gente foi migrar para a tudo. nuvem, Né? e de lá para cá a gente completamente heavy user de cloud, né, então assim, a gente talvez não tenha esse legado do ponto de vista de arquitetura, mas obviamente a complexidade do negócio existe, né? A gente, por outro lado, a gente tem 180 produtos, nós estamos iniciando uma jornada de expansão internacional, indo para os Estados Unidos, indo para a Argentina agora, e a gente tem que construir uma arquitetura que a gente acredita muito nesse conceito de plataforma lá dentro do Inter, né? Assim, a gente não quer ter um banco Inter em cada um desses países. Do ponto de vista de aplicativo, a gente entende que tem que ser um app só, e do ponto de vista de arquitetura também, e a Seven entra nesse contexto também, né? Então, é uma única, vamos falar assim, conjunto de uma solução que ela até pode ser deployada em regiões diferentes da AWS por uma questão de regulação e de proximidade com o cliente, mas eu acho que assim, são desafios diferentes, né? E tá todo mundo nesse mesmo momento, assim, testando isso, né? Tentando entender, né? Tem muita gente usando, mas obviamente tem o custo por trás. Isso está traduzindo em mais receita, em mais engajamento, né? Como é que o cliente tem se comportado, né? Então, nós estamos experimentando isso também lá no Inter com uma aposta muito grande de que a população, né, os consumidores ficaram mal acostumados com o chat GPT e eu acho que vai ser muito rápido a mudança para uma experiência conversacional, né? E ele começa a se incomodar quando aquela experiência não é fluida, porque ele espera que seja. Uhum. E aí tem todo o desafio de tornar isso verdadeiramente fluido, né? Quando você coloca um monte de agente, eles começam a se perder, um agente, ele, às vezes, eventualmente fica preso, e aí, então, assim, tem toda a dificuldade técnica que a gente tem para poder escalar isso para todos os produtos, né? Então, tem seus desafios também. É isso. Quando a gente fala do Inter, a gente vem discutindo bastante, né? Aí falando no Act AWS, né? Sobre a internacionalização, né? Assim, como que a gente pode utilizar a AI para facilitar isso? Porque a gente pega cada país, é um regulatório diferente, né? Então, assim, entra ainda a dificuldade de se adequar ao modelo de outros países, né? Assim, não só falando de arquitetura, mas também ao modelo de regulatórios mesmo, né? Acho que tem esse lado que ele é complexo, né, assim, de atender diversas regulações, e a gente tem que montar quase que um framework aqui, que a gente pega o que é mais exigente de cada regulação e considera isso como sendo o padrão, né? E do ponto de vista de fundação de tecnologia mesmo, né, a gente entende que isso deveria ser, e nós estamos trabalhando duro para que isso não intervire, o diferencial competitivo nosso, né? Assim, então, quando a gente for expandir para outros países, eu fico até brincando com o João, nosso presidente, que tem que ser, a tecnologia não pode ser o gargalo. Eu não posso gastar um ano indo para cada país, porque se a gente pretende estar em 50 países, já era, né? Meu filho é que vai acabar de implantar. Então, como é que eu consigo colocar um país novo em 3 meses? As coisas têm que estar prontas. Parte da premissa é que quase tudo tem que estar pronto. Então, eu vou parametrizar em cada país e não construir do zero. Né? Então, assim, acho que tem uma mudança de arquitetura grande, assim, de paradigma, de pensar as coisas global desde o início, e a gente também teve que passar por esse shift de cultura, porque foram praticamente 10 anos construindo uma solução acoplada no Brasil, e agora a gente está nesse momento de desacoplar isso, justamente pensando numa estrutura que permita escalar para diversos países, e aí acho que a AI está até ajudando nisso internamente, né? Porque a gente também consegue usar a AI para acelerar o desenvolvimento, coisa que a gente, alguns anos atrás, a gente teria que ter um time de 20, 30 pessoas, 40, 50 pessoas para cada país. E aí tudo dificultaria isso, né? Agora a gente tem um time, talvez, lá com o Brant lá, com o mesmo time ele está implantando em expansão internacional fora nos Estados Unidos, Argentina, e com um pequeno acréscimo a gente consegue ir para outros países, justamente que aproveita essa base comum, né? É engraçado, isso até gera uma certa ansiedade na gente de tomar algumas decisões técnicas, né? Será que eu decido por ir por uma arquitetura por esse lado ou espero surgir alguma coisa nova que vai me acelerar muito daqui a 2, 3 meses? É um paradigma importante de É. se pensar, porque, de novo, eu não acho que isso vai mudar, não vai acabar por aqui. Isso vai continuar num pace de mudança muito acelerado. Então, como também medir um pouco dessa ansiedade, como a gente ajuda, inclusive, né, trocando experiências, a gente internamente passa por isso. A gente também precisa lançar produtos que vão ser úteis para os clientes no final do dia. Que produtos a gente consegue, às vezes, lançar que também permite o cliente a ser flexível o suficiente para poder construir as suas soluções em cima daquilo. Acho que essa ansiedade, esse paradigma de decisão técnica, né, uma modernização do tamanho que é o Bradesco, por exemplo, como é que você decide uma arquitetura hoje para daqui a talvez a 6 meses já ter coisa nova e não, tá, né, não foi considerado naquele momento?
Então a gente vai ter que saber, né, lidar um pouco com isso. Você falou de cultura. A inteligência artificial por si só tem um baita potencial, mas depende muito também de como a gente vai conseguir adaptar isso dentro das nossas empresas. Que tipo de pessoas a gente precisa ter dentro de casa, que tipo de pensamento que permite que a gente alavanque e utilize esse momento para capitalizar, para poder chegar no resultado igual a Seven chegou, igual a Bia chegou. Então é um desafio que eu acho que quanto mais a gente também compartilha, quanto mais a gente poder andar juntos, né? Como a gente fez o caso do Strato aqui, React, Inter e AWS, isso traz para a gente um cenário, um contexto maior, porque a gente divide um pouco também do que a gente está passando de desafios em cada das empresas. Ô, Lucas, você tocou num ponto em relação à reflexão da tomada de decisão de qual arquitetura construir, que ao mesmo tempo, quando a gente para pensar nas tomadas de decisão, ou das difíceis tomadas de decisão de assumir eventualmente sunk cost, de cara, você gastou dinheiro, tá tudo bem, vamos pensar no próximo, porque a gente tem que assumir alguns momentos de construímos, mas tudo bem, a gente joga fora e, cara, vamos pensar no futuro, conectado com quão perecível passa a ser agora as aplicações, os códigos que a gente está gerando. Esse equilíbrio é um equilíbrio novo que a gente ainda não aprendeu, que não tem nenhuma referência brilhante e que nas nossas rodas de conversa, né, pô, todo mundo aqui trabalha em um monte de empresa e a gente troca figurinha e fala, cara, tá bom, vai ter que jogar fora, ou tá bom, dá para fazer isso aí rapidinho com IA agora. É uma conversa bem difícil, porque a gente também não está acostumado, Sim. nos nossos 20 anos e X anos de carreira, a pensar que tá tudo bem, vamos jogar fora, porque agora é muito mais fácil de fazer de novo, né? Então isso também é uma mudança grande de mindset É. que a gente precisa instalar de alguma forma. Porque não pega só a tecnologia, né? Você pega a decisão de orçamento, de alocação, de investimento. Você também precisa mudar o mindset de quem está decidindo. E às vezes os boards estão ali tentando entender todo o contexto. A tecnologia não vai esperar essa compreensão, mas eu acho que até a gente que está imerso nesse dia a dia é muito do nosso papel também de como a gente leva essa mensagem, como a gente ajuda nessa educação, nesse enablement executivo, para facilitar a tomada de decisão do negócio, mas também para facilitar o nosso dia a dia da TI. Porque senão aquela discussão de orçamento ela vai ser eterna. Você gastou hoje, mas por que você vai gastar de novo daqui a um ano? Mas o custo de não se fazer nada, né? Como é que a gente mede isso? Porque isso também tem um custo embutido. Eu acho que é como mudar o mindset também de cima, né? Assim, a gente fala muito da gente que está muito ali vivendo o dia a dia, mas é como levar esse mindset para quem não está ali no dia a dia, né? Quem está no chão ali, que é porque a gente é o que a gente faz, né? Então, eu acho que é o maior dificultador mesmo. Eu penso no Marçal quando a gente fala dessa mudança de cultura, né? Quando a gente fala do run e do change, né? Então, assim, eu acho que ainda é mais difícil ainda, né? Porque ele está ali num banco grande e tentando trazer, obviamente, a mudança, né? Mas como que levar essa mudança, mas tem que respeitar o que já tinha também, né? Eu acho que esse é o grande ponto ali, né? Sim. A mudança, eu falo muito que muita gente fala, e aí, como é que tá lá no Bradesco? Eu falo, cara, a mudança ela é do banco. E essa é a melhor parte, porque o Noronha ele tá fazendo a mudança no banco, né? Ele não tá fazendo a mudança em tecnologia. A tecnologia é mais um player dentro do banco que está fazendo a transformação acontecer e naturalmente tudo passa por lá. Então isso é um fato muito positivo. Mas ao mesmo tempo tem uma educação muito grande para acontecer. E aí a gente estava falando de orçamento, numa discussão que a gente teve recente, foi, cara, a gente precisa assumir que a gente tem uma nova linha recorrente no orçamento, que são os tokens. E aí a gente ficou falando, cara, beleza, mas de onde vai sair esse dinheiro? Ah, esse dinheiro ele vai sair do banco. Então, se ele vai sair do banco, o que, que ele está substituindo? E aí entra o ROT da vida, o Return on Token, de, tá substituindo o atendimento, porque a Bia está fazendo 80% de retenção no massificado? Pô, legal, traz um dinheirinho de lá. Tá substituindo na operação, porque a gente está conseguindo ter mais eficiência? Traz um dinheirinho de lá, e assim por diante. Mas é uma dinâmica de educação, transformação e ainda com o mundo da IA vindo forte e toda a dinâmica de tokens e que a gente tem visto um comportamento muito similar entre todos os players que ofertam esse tipo de tecnologia, da mudança da cobrança da licença pelo token, de fato, então naturalmente você é forçado a aprender a usar, bem como a gente aprendeu a usar a AWS e outros cloud providers, né? Exatamente. Eu acho que aqui pra gente encerrar, né? Eu acho que vale a pena cada um deixar um recado do que como é que vê, né, o futuro, como que a gente vê que vai, né, que vai acontecer mais pra frente, o que a gente pode esperar falando de AI conversacional, até pra gente deixar, mostrar realmente o que a gente espera, né?
Eu particularmente tenho um desejo muito grande de tentar entender como que nós no mercado, inclusive, vamos monetizar a IA enquanto produto. Porque hoje a gente está tentando resolver muito do nosso fluxo operacional, de eficiência, essa parte do banco conversacional, mas em algum momento isso também pode ser monetizado para o cliente final. Eu posso gerar valor para esse cliente final, isso me ajuda no meu cálculo do return on token, e esse desenho, né, que ainda não está claro, é uma curiosidade pessoal minha que eu ainda quero acompanhar muito como o mercado vai fazer. Acho que tem um espaço gigante para isso, né? Antigamente os bancos cobravam tarifa por a conta existir. Hoje você pode eventualmente vender um serviço, uma assinatura para um cliente, mas com valor aportado. Então, assim, ainda tem muita coisa para acontecer. Muito bom poder estar nesse momento, é muito desafiador. E é importante que a comunidade ande junto. Eu acho que essa também é a provocação que eu faço. Não adianta a gente querer resolver e achar que a gente vai achar a solução sozinhos, né? Acho que o AWS tem muita coisa para oferecer. Os bancos têm muitos desafios para poderem resolver. A gente tem parceiros como a Act, que tem muita, né, capacidade de poder ajudar a acelerar isso. Então, como também essa comunidade se une para poder conseguir entregar rápido, com escala, com governança, a um custo acessível. Pô, legal. De novo, agradecer aqui, Nath, pelo convite. Eu acho que eu sou muito otimista em relação a essa tecnologia, assim. Eu acho que tem muita gente que olha para IA com medo, assim, talvez do que vai vir pela frente, mas eu acho que toda vez que a humanidade criou uma tecnologia tão disruptiva, a gente conseguiu, obviamente, ter um período de certo tumulto ali no início, mas a gente cria valor, né? E a capacidade de criar valor da humanidade agora ela vai ser exponencializada com a IA. Eu acho que vai mudar radicalmente a forma como as empresas, de novo, internamente funcionam, a forma como elas se relacionam com o cliente. Vão surgir empresas nesse mundo que a gente fala, a gente é cloud native, vão surgir empresas AI native que vão disruptar mercados, então empresas com 10 pessoas fazendo negócios extremamente complexos e grandiosos, né? Então, assim, a gente está vivendo uma fase muito bacana e eu acho que o nosso desafio lá dentro do Inter é não deixar esse cavalo passar, né? Assim, eu acho que a gente tem obrigação de acompanhar de perto essa evolução e transformar o nosso negócio junto com a tecnologia e gerando valor para o cliente final nosso, né? Entendendo que se a gente perder tudo que a gente construiu nesses 10 anos, cara, fica para trás muito rápido. Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade e ser de novo pioneiro, comprando, tomando risco, tem a questão de custo, que obviamente a gente não pode descuidar, mas temos que tomar o risco também, porque senão você não faz nada, né? Então, assim, acho que a gente tem que lá no Inter a gente prefere pecar pelo excesso, pela velocidade. E assim, a gente está entendendo esse momento também de uma grande oportunidade para a gente aproximar ainda mais do nosso cliente, ter um relacionamento mais próximo, mais pessoal, que antes a gente já tinha alguma dificuldade de ter por ser só um aplicativo digital, né? Agora você consegue ter essas conversas com o cliente e se a gente levar isso de fato, ao pé da letra, isso abre um mar de oportunidades para a gente aumentar nosso ARPAC, aumentar o engajamento desse cliente e acho que essa conta vai se fechar, né? Essa conta se paga. Então, acho que é isso. Obrigado. Nada. Bom, acho que a visão que a gente tem no Bradesco é uma visão de construção de futuro, bem como o Thiago comentou e o Lucas também, de, cara, olhar para o futuro de forma otimista. Eu, particularmente, sempre olho o copo muito mais cheio do que mais vazio. E a gente acredita nesta construção do banco relacional através da conversa. Quando a gente pensa nas evoluções e na monetização, não só através da redução de custo, dá para pensar em um monte de variável, principalmente quando a gente vai para os mercados de investimento, quando a gente vai para a PJ, para a PJ tem um mar de oportunidade para atacar. E a gente tem uma capacidade de investimento muito legal que nos proporciona experimentar várias coisas, né? Porque se tem uma coisa que a gente também tem feito muito, acho que o mercado inteiro, eu falo mercado, é experimentar um monte de coisa, né? Nada muito diferente do que a gente já fez outras vezes com outras tecnologias. Então, acho que é continuar curioso, né? Se manter uma empresa curiosa, experimentando, gerando valor e entregando para os clientes. Não, muito legal. Bom, agradeço vocês aí pelo papo. E obrigada, pessoal. Até já. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado.